Pare tudo agora e preste muita atenção, porque o que você vai ouvir pode mudar tudo o que você pensa sobre 2026. A Bíblia já avisou há milhares de anos sobre um sinal específico que vai reconstruir o terceiro templo em Jerusalém, revelar o anticristo e iniciar os últimos 7 anos da história humana. E em 2025, esse sinal já está aqui. A novilha vermelha perfeita nasceu em Israel e ninguém está te contando o que isso realmente significa. Fique até o final, porque o que vai acontecer em 2026 vai chocar você. E você precisa saber como se preparar hoje mesmo. Bem-vindo ao Profecias Reveladas 2026. O canal que está abrindo os olhos de milhares de brasileiros para as profecias bíblicas que estão se cumprindo agora mesmo, em tempo real. Se você chegou aqui por recomendação ou pelo vídeo anterior sobre os 10 sinais de 2026, já sabe que não estamos falando de teorias malucas ou conspirações sem base. Estamos falando de fatos reais, versículos claros da Bíblia e evidências que você pode verificar hoje mesmo. Hoje, vamos mergulhar no sinal mais chocante de todos, a novilha vermelha de 2025, o animal perfeito que a Bíblia disse que seria necessário para purificar o templo e permitir a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Isso não é ficção, é Números capítulo 19, versículo 2, onde Deus manda a Moisés: dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha, sem defeito, na qual não haja mancha e sobre a qual não tenha sido posto jugo. Essa novilha é a chave para os sacrifícios no templo, e sem ela o templo não pode ser purificado. E o mais assustador, em 2025, pela primeira vez em 2000 anos, uma novilha vermelha perfeita nasceu em Israel, criada em segredo por rabinos ortodoxos, e está pronta para ser usada. Isso é o sinal bíblico que vai reconstruir o templo e revelar o anticristo em 2026. Vamos aos fatos, um por um, com versículos, provas reais e o que isso significa para você e para mim. Primeiro, vamos entender o que é a novilha vermelha e por que ela é tão importante para o fim dos tempos. Números capítulo 19 descreve o ritual de purificação. A novilha vermelha deve ser queimada fora do acampamento, e suas cinzas misturadas com água para purificar quem tocou em mortos ou em impurezas. Sem essa purificação, ninguém pode entrar no templo sem se tornar impuro. Por 2000 anos, os judeus não tiveram uma novilha vermelha perfeita. Ela deve ser completamente vermelha, sem um pelo branco sequer, sem defeito físico e nunca ter carregado o jugo. Mas em 2025, o Instituto do Templo em Jerusalém anunciou que 5 novilhas vermelhas importadas dos Estados Unidos em 2022 ainda estão perfeitas, e uma delas será usada para o ritual em breve. Isso é literal. Vídeos e fotos oficiais mostram as novilhas sendo criadas em uma localização secreta em Israel para evitar contaminação. Rabinos dizem que em 2026 o ritual pode ser realizado, permitindo a reconstrução do terceiro templo no Monte do Templo. E por que isso leva ao anticristo? Daniel capítulo 9, versículo 27. Diz que ele fará um pacto de 7 anos com Israel, permitindo sacrifícios no templo. Mas no meio dos 7 anos, ele profanará o lugar santo, a abominação da desolação que Jesus mencionou em Mateus 24, versículo 15. A novilha vermelha é o sinal que o templo está prestes a ser reconstruído e o anticristo está prestes a se revelar. Agora, vamos aos fatos reais de 2025 que provam que isso não é ficção. O Instituto do Templo já tem todos os utensílios prontos: o menorá de ouro puro, o altar de incenso, as vestes dos sacerdotes, tudo fabricado de acordo com as especificações exatas da Bíblia.
Eles têm até o óleo de unção e o incenso sagrado preparados. Em setembro de 2025, grupos judeus ortodoxos fizeram o primeiro sacrifício ritual no Monte do Templo desde o ano 70 d.C., com permissão do governo israelense, um passo histórico que ninguém esperava. A novilha vermelha é o último ingrediente faltante, e ela já existe. Especialistas em profecia como o rabino Chaim Richman dizem que em 2026, com o aumento das guerras em Israel, o templo será reconstruído como símbolo de paz. Mas será a paz falsa do anticristo. Isso é Daniel 7, versículo 25, onde o chifre pequeno, o anticristo, muda os tempos e as leis. E Apocalipse 13, onde ele controla o mundo com a marca. A novilha vermelha de 2025 é o gatilho que Deus permitiu para que saibamos que o tempo acabou. E o que a Bíblia diz que vai acontecer em 2026 por causa disso? Daniel 9, versículo 20-7. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O anticristo fará um pacto de 7 anos, permitindo sacrifícios no templo reconstruído. Mas depois de 3 anos e meio, ele entrará no templo, declarará que é Deus e colocará sua imagem para ser adorada, a abominação da desolação. Jesus avisou em Mateus 24. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso é literal. Em 2026, com o templo pronto, o anticristo se revelará e a tribulação começa. A novilha vermelha é o sinal que o fim começou. E o que a Bíblia diz que vai acontecer em 2026 por causa disso? Daniel 9, versículo 20-7. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O anticristo fará um pacto de 7 anos, permitindo sacrifícios no templo reconstruído. Mas depois de 3 anos e meio, ele entrará no templo, declarará que é Deus e colocará sua imagem para ser adorada, a abominação da desolação. Jesus avisou em Mateus 24. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso é literal. Em 2026, com o templo pronto, o anticristo se revelará e a tribulação começa. A novilha vermelha é o sinal que o fim começou. Se esse vídeo abalou você, faça o seguinte agora mesmo. Deixe o like para que o algoritmo do YouTube envie esse alerta para mais pessoas que precisam ouvir. Comente abaixo, eu estou pronto, se você acredita que estamos na última geração e está se preparando. Compartilhe esse vídeo com sua família, amigos e grupo da igreja, porque alguém precisa ver isso hoje, antes que seja tarde. E se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda segunda, quarta e sábado tem revelação nova que você não pode perder. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, fique vigilante, porque Maranata, Jesus vem.